Muito bom dia. Hoje é dia 30 de novembro de 2025. Esse é o nosso encontro de número 42. Então, fico bem feliz que a gente está conseguindo manter e a ideia é continuar enquanto der, né? Então, eu vou levar vocês lá para o PowerPoint, porque nós vamos dar uma olhadinha na questão das cabeças e deixa eu ver se eu consigo sair. Eu vou ter que Toda vez eu faço o mesmo erro. Eu tenho que liberar o PowerPoint antes de compartilhar a tela. Então, agora acho que deu certo. Então, vamos. A Rosa está chegando. Oi, Rosa. Pronto. Então, como vocês sabem, eu gosto sempre de fazer uma introduçãozinha antes da gente começar a desenhar. E nós olhamos no encontro anterior para a figura humana. Então, assim como nós vimos que a figura humana pode ser observada e entendida com características específicas, então, o ser humano pode ter um perfil mais longilíneo, pode ser um pouco mais redondo, pode ter a massa concentrada aqui na área do peito. A gente viu que com as mulheres é possível também fazer essa análise formal, né? O triângulo invertido, o retângulo, a ampulheta, enfim. Com o rosto, a gente também pode fazer isso. Não é algo que a gente precisa estar sempre super atento na hora que a gente for desenhar, mas é algo bonito da gente perceber como ah, existe um arquétipo e desse arquétipo tudo nasce nessas mudanças do arquétipo. Então, o rosto humano é normalmente uma forma mais oval, a gente tem uma cruz, todo mundo tem olho, nariz, boca, sobrancelha. Só que essas mudanças do arquétipo vão dando essa variedade infinita de possibilidades de rostos. E rosto é uma coisa tão importante, porque é como a gente se comunica com os outros. É olhando nos olhos, é um rosto olhando para o outro. Então, é algo muito importante da figura humana. Na internet, vocês acham isso assim super fácil. Tem inúmeras maneiras de olhar para esses formatos. Eu achei esse aqui também bonitinho, interessante, porque vai fazendo comparações, por exemplo, essas três figurinhas aqui, da questão da testa. Então, uma testa para trás, uma testa para frente, uma testa mais plana. A mesma coisa a gente pode olhar aqui com relação o queixo, um queixo para frente, um queixo para trás, um queixo côncavo, um queixo angular, não é? Com essas formas mais ah, angulosas. Então, tudo isso são dicas de como é que a gente pode olhar e ir percebendo as diferenças do rosto humano. Eu trouxe aqui também uma figura que é um Bushman lá da África. E a gente tem uma teoria que diz que toda o desenvolvimento do ser humano se deu a partir de uma metamorfose desse rosto primordial. Tem uma teoria que analisa através do DNA, dos genes, qual foi o caminho que a humanidade fez saindo da África. A origem é África, ali apareceu, ou seja, a gente tem, né, a documentação do primeiro do ser humano mais antigo, e pelo estudo do DNA dá para ver que uma pequena população da África saiu há 200 mil anos atrás e foi populando o mundo. Dá para ver pelo DNA que todo mundo, todos nós que não somos africanos, nos relacionamos com uma, uma pequena
porcentagem de uma população. Então, somos todos irmãos mesmo, né? E o que eu acho incrível, independente se essa teoria é correta ou não, é que quando a gente olha para esse rosto, a gente percebe mesmo que é um rosto primordial, porque dele a gente consegue imaginar todos os outros se desenvolvendo. Se eu vou para a África mais para o sul, para a África mais negra, a gente vai ver, então, ah, essa narina ampliando, a boca aumentando. Se a gente vai para a Ásia, esse olho vai ficando menorzinho. Se a gente vai depois para o norte da Europa, a gente vai ver o nariz afinando, a pele clareando, tudo em função da geografia. Então, a geografia é aquilo que vai moldando a nossa figura humana de acordo com a necessidade do lugar. A geografia exige que a gente se adapte. E as nossas mudanças, então, corporais são adaptações geográficas. Então, se eu tenho a pele branca, é porque eu estou num lugar que tem pouca incidência solar e eu preciso tirar a proteção que deixa a minha pele escura para poder absorver mais a vitamina D. Se eu estou num lugar muito quente, com alta incidência solar, eu tenho que proteger a minha pele. Se eu estou na Ásia, eu tenho, nas planícies asiáticas, eu tenho que proteger os meus olhos do vento. Então, as minhas maçãs do rosto se tornam mais salientes e os meus olhos se fecham mais. Se eu estou na Sibéria, muito frio, meu corpo tem que ficar mais redondo e mais encolhido. Então, a gente pode usar esse rosto como o rosto primordial e ver como todos os outros rostos se desenvolvem de acordo com a necessidade geográfica. Eu acho essa ideia linda, como é que a geografia pode moldar a nossa forma. E aqui eu tenho alguns exemplos porque eu acho lindíssimo de olhar para isso, né? Então, se eu estou num lugar mais quente, eu tenho que conseguir respirar melhor, a minha narina se abre, né? Se eu estou num lugar mais frio, minha narina se fecha para proteger desse frio que entra no meu corpo. E aqui, como eu falei, os olhos, a maçã do rosto, a coloração da pele, tudo isso aqui está mostrando adaptação geográfica. E aí a gente tem essa belezura que é a figura humana, a dignidade que ela tem em cada lugar ao qual ela pertence. Olha que lindo, esse aqui é um índio brasileiro. Se a gente vem para essa figura, olha como dá para imaginar uma metamorfose, não é? Vindo tanto para esse lado quanto para esse lado de cá. E aqui eu vou passar rápido, mas olha só que bonito quando a gente olha assim, essas variações. Acho bonito quando a gente faz essa mudança, a gente vai vendo o que é mais redondo, os olhos, a maçã do rosto, o que precisa desenvolver em termos de adaptação e proteção para o lugar para onde a gente vai. Acho lindo isso. Muito bem. Eu pensei o seguinte para nossa tarefa de hoje. Nós vamos fazer primeiro alguns exercícios muito simples e básicos para dominar o que é construir um rosto assim, uma marcação simples, quase como um sketch. Depois a gente vai estudar uma marcação mais de proporção, estudo, e aí a gente aprofunda numa coisa um pouquinho mais exigente. Mas eu queria começar com algo bem solto, porque pode ser solto. E é gostoso quando a gente pode só esboçar algo sem ficar muito. Vocês vão ver, quando a gente entra na proporção, o rosto humano é uma coisa tão complexa, às vezes a gente fica muito duro nessa questão da proporção. Então, eu queria começar com a gente brincando, tá bom? Então, a primeira coisa que eu preciso perguntar para vocês, e eu acho que talvez muitos de vocês já saibam, mas eu vou fazer essa pergunta do mesmo jeito.
aonde que é a posição dos nossos olhos em relação à nossa cabeça. Ele está no meio, ele está para cima, ele está para baixo. O que que vocês acham? Se a gente traça uma linha horizontal ligando os nossos dois olhos, aonde que está essa linha com relação à nossa cabeça? No meio, No meio. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que guardar para sempre. E a questão é, quando a gente olha para o rosto humano, como vocês estão me vendo aqui na tela, a gente presta atenção no que é esse pedacinho da testa e o queixo. E aí parece que o nosso olho está para cima do meio. Mas para a gente considerar uma cabeça de verdade, a gente tem que considerar o nosso cucuruto aqui em cima. Tá difícil de escutar o som, a minha voz, Rosa? Deixa eu ver. Deixa eu aumentar aqui. acho que quando você. Melhorou? Ah, Legal. Obrigada, querida. Por favor, vão me ajudando aqui, porque eu não percebo se tem alguma coisa que não está funcionando. Obrigada, Rosa. E se ficar baixinho de novo, me fala, tá bom? Então, a gente tem que considerar o nosso cucuruto aqui no alto, né? Então, se a gente coloca aqui, a gente pode colocar uma régua, por medir, né? E a gente tem que pegar o nosso queixo, e aí sim, se eu pego essa medida, eu vou ter o olho bem na metade. E os nossos problemas de desenho da figura humana, do rosto, é que a gente não coloca o olho no lugar certo. Então, a primeira coisa que a gente tem que garantir é que a gente coloca o olho bem na metade, tá bom? Então, nós vamos começar treinando isso. Então, eu vou fixar o meu papel aqui e nós vamos começar. E aí, todo mundo pode já pegar o seu lápis, um pedacinho de papel, e nós vamos treinar a fazer isso daqui, ó. É, nós vamos fazer um oval, porque a nossa cabeça ela não é um círculo, a nossa cabeça é um ovo, tá? Esse ovo, como a gente já viu, ele pode variar. Ele pode ser é, um pouco mais quadrado, ele pode ser um pouco mais alongado, ele pode ser mais retangular, mas a tendência é ser oval. Tá dando para enxergar, né? E a gente vai treinando na vida a mais ou menos achar o meio. Então, cada um de vocês agora vai fazer essa linha horizontal. Faz levinho, porque vocês vão checar com o lápis, tá? Então, mede do queixo até essa linha e dessa linha até o curuto. A gente vai ficando tão esperto que depois de um tempo, a gente faz e dá certo, porque o nosso olho vai virando uma régua. E aí a gente vai fazer a cruz, tá? O nosso rosto é uma cruz. A gente pode colocar uma vertical bem na metade e essa horizontal bem na metade também. E aqui a gente pode colocar só assim com um risquinho. Não deixem uma medida nem grande demais, nem pequena demais aqui no meio, tá? Essa medida do meio é a mesma medida que tem o olho. Então, se precisar, dá uma checadinha se ficou mais ou menos. E aqui do lado deveria ter mais uma medida também. Então, são 5. Estou falando isso só para vocês terem mais ou menos uma ideia, não é para ficar preso nisso, tá bom? Aqui no alto, a gente tem uma sobrancelha. Eu vou tornar só um pouquinho mais leve essa minha linha vertical para vocês poderem enxergar o que eu vou fazer. O nariz, a sobrancelha pode ser mais forte, tá? E ela também vai ter formas diferentes. Ela pode ser mais arqueada, ela pode ser mais. E às vezes depende também da nossa expressão, né? Mas ela tem mais ou menos essa forma. O nosso nariz não é. Deixa eu fazer aqui. Não é uma linha assim. Porque
a gente não tem uma linha que separa a superfície do nariz da nossa bochecha. O que a gente tem é uma variação de luz. Então, quando a gente vai fazer o nariz, e o nariz, ele tem um pouquinho essa continuação aqui da sobrancelha, a gente tem que fazer como algo muito levinho. É algo muito suave. E às vezes nem precisa fazer, tá? O que que é importante do nariz? E a gente vai colocar ele um pouquinho para cima da metade, tá? O que seria a metade aqui. O que aparece no nariz, e aqui sim é uma linha, é essa área aqui da narina, tá? Então a gente pode fazer um pouco essa forma aqui assim, ó. Vou fazer aqui maior. Isso aqui. Ou só assim também já serve, ó, tá? Porque isso realmente é algo que criou uma linha que separa uma área da outra, tá? Aqui a gente tem mesmo uma marcação. Aqui, na parte mais alta do nariz, a gente não tem. Então, a gente pode, vou tentar só fazer mais simétrico aqui. A gente pode fazer só assim, se quiser fazer uma voltinha aqui assim. Se não, só isso é suficiente. E aqui, um pouquinho mais embaixo, a gente tem a boca. A boca é um Mzinho assim, ó. Ela vai variar de acordo com as etnias, não é? Mas a boca é um Mzinho. A gente faz um M mais deitadinho assim, ó. E a gente pode fazer um risquinho aqui assim, uma marcação mais embaixo. Uma coisa bem simples. A orelha nasce na altura da sobrancelha e ela vem aqui na altura do nariz. E ela é mais larga em cima, ela faz uma voltinha, ela dá uma entradinha e depois ela sai um pouquinho, mas ela é mais larga em cima, tá? A orelha é uma coisa grande, ela é comprida. E a gente não precisa se preocupar com a simetria, porque as orelhas elas são diferentes. Eu fui descobrir que eu tenho uma orelha mais alta que a outra quando eu comecei a usar óculos, e o óculos fica sempre um pouco inclinado. Então, nosso formato de olho varia de um lado para o outro, a boca também. Então, a gente não precisa ficar neurótico com a simetria, tá? Porque os nossos rostos não são simétricos. E como a gente já viu da outra vez, o pescoço é uma coisa larga. Ele sai aqui, ó. A gente pode começar a puxar ele aqui de trás da orelha, num gesto curvo, assim, ó. Se eu tenho uma figura feminina, essa curva é mais acentuada, então eu vou ter um pescoço mais fino. E se eu tenho uma figura masculina, essa curva é menos acentuada, o pescoço fica mais grosso. Só com isso eu já consigo mostrar se é homem ou mulher. E a outra questão é o maxilar. Se eu faço um maxilar mais fino, é feminino. Se eu faço um maxilar um pouco mais largo, é masculino. Só com isso eu já mostro a diferença do que é homem e mulher, tá bom? Então vocês veem que com muito pouquinho a gente consegue fazer uma cabeça humana. Agora eu queria que a gente variasse a posição, tá? Isso aqui fica um convite para vocês fazerem muitas vezes, sabe, de brincadeirinha. Depois, não está fazendo nada, está numa reunião, sai fazendo cabeça assim, ó. Faz rapidinho e vai desenhando. Ah, aqui pode ter um olho, agora vou fazer uma boca bem grande para ver uma outra etnia. Como seria isso? Um nariz largo. E só com isso daqui assim, ó, a gente já começa a brincar de fazer rosto humano, tá? De um jeito bem solto e de brincadeira, tá? Sem a obrigatoriedade de perfeição. Mas a repetição é a nossa melhor amiga. Então, quanto mais eu treinar isso, mais eu vou ficando, assim, com destreza, né? Muito bem. Então, nós vamos fazer agora uma figura
em 3/4, tá? Porque olha só que interessante. Só existem três posições para a gente desenhar uma cabeça. A gente tem de frente, a gente tem de perfil e tudo o resto é 3/4. Então, a partir que eu viro um pouquinho do perfil, já é 3/4, 3/4, 3/4, 3/4, frente, 3/4, perfil. Então, a gente tem que estudar três posições. A primeira já foi, vamos para a segunda. Então, com o 3/4, eu posso ter uma variação enorme de possibilidades. E o que que eu tenho que fazer, então? Opa, papel. Eu preciso, de novo, fazer o meu oval, mas agora o meu queixo, olha só, quando eu tenho a figura de frente, o meu queixo está bem centradinho assim, né? Bem no meio dessa vertical. Agora eu vou, então, deslocar o meu queixo para a direita ou para a esquerda, tá? E eu vou ter a minha vertical, que agora, olha só, quando eu estou de lado, quando eu começo a ficar de lado, aquilo que era aqui de frente, eu tenho uma linha reta. Quando eu estou de lado, essa reta, a gente começa a enxergar ela mais curva um pouquinho. Então, aqui, nós vamos desenhar uma reta um pouco curva, tá? Uma reta que acompanha um pouco esse jogo do volume do meu rosto, porque a minha testa, né, ela vai um pouco para trás, o queixo um pouco para trás. Isso aqui faz assim. E eu vou deslocar ela para um lado ou para o outro. Eu posso deslocar só um pouquinho, eu posso deslocar bastante. O que que é importante aqui? É a perspectiva. A gente já viu isso quando a gente desenha os animais. Quando eu tenho um rosto de frente, então, esse lado tem a mesma medida que esse, óbvio. Quando eu vou desenhar de lado, eu tenho um lado que é maior e outro lado que é menor. Então, o que eu colocar desse lado tem que ser maior do que eu vou colocar aqui, tá bom? E a gente vai fazer do mesmo jeito como a gente fez agora com a figura de frente. Então, eu vou fazer grande aqui assim, eu vou deslocar a pontinha do meu rosto um pouco para a esquerda, ou seja, o bico desse oval. Eu vou colocar aqui, ó, a minha linha. Eu posso, depois que eu coloquei essa linha central, ainda dar uma arrumadinha se eu sentir que o rosto não ficou tão perfeito. E agora eu vou achar a metade. De novo, eu chuto e checo se está certo. Se tiver faltando, a gente aumenta aqui no cucuruto, tá? Mas está certinho. Então, agora eu não tenho uma divisão de 5 no meu olho. Um pouco escuro aqui, né? Vocês estão conseguindo enxergar? Deixa eu fazer mais forte. Acho que está muito leve. Mania de fazer leve é bom, é necessário, mas quando a gente está aqui no Zoom, não ajuda. Pronto, melhorou. Então, agora eu não tenho uma divisão em 5 porque eu não estou mais de frente. Então, a gente pode chutar. Esse olho aqui é maior do que esse aqui, ó. De novo, a minha sobrancelha, sendo que a da direita é maior do que a esquerda, tá? Essa minha lateral do nariz, eu posso fazer ou não fazer, mas se eu for fazer, eu faço bem levinho. É só uma sombrinha. E aqui, um pouquinho para cima da metade, eu vou fazer aquela minha marcação. De novo, o lado direito vai ser maior do que o esquerdo, porque o meu rosto está virado para a esquerda, tá? Então, aqui tem mais distância do que tem aqui. Posso fazer uma marcação muito simples. E, de novo, um pouquinho para baixo, eu vou fazer a minha boca. Eu posso fazer uma marcação só assim, ó, só um risquinho. Eu já tenho uma boca decente. Se quiser,
posso fazer o meu M, sempre lembrando que um lado da boca vai ser maior do que o outro, tá? Como está virado, eu vou enxergar mais o lado direito. Então, eu vou fazer o M mais comprido para o lado direito do que para o esquerdo. Aqui. Eu posso colocar a orelha agora um pouquinho para dentro do que é a cabeça, porque como eu virei, a orelha também veio para frente, tá? Não posso continuar com a orelha aqui atrás. Então, eu venho de novo com essa forma que a gente já conhece. Aqui. E o pescoço agora sai aqui de trás. A orelha do outro lado, eu não enxergo, ou enxergo só um pouquinho, dependendo da posição, a gente enxerga só um pedacinho. Mas aqui eu acho que ele está tão virado, eu acho que não dá para aparecer. Deu certo? Como que está sendo para vocês, antes de eu ir para frente? Deu para fazer? Foi muito Sim. rápido? Deu tudo Ai, certo? foi muito bom. É? Ah, que bom, que bom. Muito bom. Porque vocês veem que coisas, a gente mantendo essa lei de que o olho está na metade, o resto a gente pode fazer meio solto. É, Nossa, então, assim, fica uma coisa bem, bem gostosa da gente praticar, tá? Então, vamos agora para o perfil. Eu deixo depois para vocês treinarem fazer do outro lado, tá? E, por favor, se tiver alguma questão, vocês me avisam, tá? Eu vou só mandar uma mensagem aqui que me telefonaram. É filho ligando, aí a gente tem que só avisar que depois eu ligo de volta, tá bom? Então, depois vocês podem só virar para o outro lado e também fazer. O que que é interessante a gente variar aqui? É o tanto que essa linha agora vai virando, né? Então, eu posso fazer, por exemplo, vou fazer uma coisa bem radical aqui, assim, ó. Eu posso ter uma linha bem com só um pedacinho do rosto aparecendo aqui. E eu vou precisar corrigir, né? Porque eu fiz um rosto, a pontinha aqui do meu rosto, no lugar errado. Não tem problema, a gente corrige. Então, puxa para cá. O ovalzinho tem que estar mais próximo, né? Essa pontinha do oval tem que estar mais próximo aqui dessa linha central, tá bom? Então, vocês podem ir variando todas essas possibilidades de aonde que essa linha central está se colocando, e aí vocês vão treinando todas essas possibilidades de 3/4, tá? Não é complicado, é só brincar. Vamos, então, para o que seria o perfil. Aqui a gente tem uma coisa importante para a gente aprender. Então, deixa eu pegar um papel novo. No perfil, a gente tem de novo o nosso oval, agora com a ponta bem. Eu estou fazendo virado para a esquerda, né? Então, a ponta vai estar bem aqui na esquerda, tá? Ó. E ele pode ser um pouquinho mais achatadinho, esse nosso oval, um pouquinho mais achatadinho aqui na esquerda e um pouquinho mais redondo aqui na direita. Porque a gente tem, ó, essa parte aqui mais redonda, essa parte um pouco mais achatadinha, quando o oval está nessa posição, tá? E depois Luciano, a gente pode fazer as correções, tá bom? Luciano, Oi. eu tenho uma pergunta. Pois não? Enquanto você estiver fazendo um desenho do rosto, você pode fazer tipo, umas características diferentes, tipo assim, um brinco, ou Sim, a um gente olho diferente, pode? pode. A gente pode fazer mais para frente um pouquinho, tá bom? Eu vou chegar lá, tá? Agora a gente está só aprendendo a colocar as coisas nas posições corretas, tá bom? Dá para esperar um pouquinho? Aham, obrigado, Tá viu? bom. Nada, imagina.
Então, olha só. O que é importante aqui no nosso perfil? Primeiro, a gente tem que achar de novo aonde que está a metade, que é a posição do olho. Então, checa se deu certo, tá? Deu para fazer? Uhum. Agora, um grande, 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 grande erro que a gente faz quando a gente vai desenhar o nosso rosto de perfil é colocar a orelha muito para frente. Então, existe uma medição que é fácil e maravilhosa, que é o seguinte, ó. Essa mesma metade, se eu pego agora aqui, olha, e marco mais ou menos onde seria o fim do meu olho, tá? Meu olho estaria aqui assim, e meu olho agora está de perfil, então eu não vejo mais um tracinho, eu vejo uma coisinha assim, um Vzinho, tá? Nesse lugar do olho, eu vou ter essa entrada aqui do nariz, essa parte onde o óculos apoia, né? E do final do olho, se eu pego essa metade e jogo aqui, eu vou ter o final da orelha, tá? Então eu sei que a minha orelha, ela começa aqui na altura da mais, olha, mais ou menos, tá? Cada rosto é de um jeito. Então às vezes a orelha está mais para baixo, mais para cima, a sobrancelha também varia, mas a gente vai ter aqui a nossa orelha. E a nossa orelha, ela tem uma posição inclinada, tá? Ela tem uma pequena inclinaçãozinha. Então, só com isso eu já garanto o que é importante. Essa distância grande que a gente tem do olho até a orelha e também essa curva bonita que é o nosso crânio aqui atrás, tá? Para mim, uma das linhas mais bonitas. Essa linha aqui do crânio é a batata da perna. Eu acho que são as linhas mais bonitas que a gente tem no corpo, como curva, sabe? Como que ela se coloca. Então, aqui a gente vai ter o nosso pescoço saindo daqui, respeitando essa curva tão bonita. E aqui, olha só, eu estou achando que eu fiquei sem queixo aqui. A gente já viu que pode, a gente tem rosto em que o queixo está bem para dentro. Mas, se eu quiser, eu posso, então, puxar um pouquinho meu queixo para fora, tá? Aí, aí já entra. Eu estou lendo Tássia aqui, mas acho que não é Tássia. Quem é que falou comigo? Como que você chama? Meu nome é Antônio, por causa que eu estou Antônio. usando o celular da minha mãe. Isso, eu achei que fosse assim. Antônio, então olha só. Já vamos falar um pouquinho de variação aqui, tá? Eu posso agora puxar o meu queixo e fazer alguém que é mais assim. Eu posso puxar para trás e fazer alguém que tem menos queixo. Eu posso puxar agora o meu nariz e fazer um nariz pontudo. Posso fazer um nariz adunco, por exemplo, assim, ó, tá? Tudo tá valendo aqui, desde que eu mantenha essas proporções corretas. Eu vou fazer um nariz grande aqui assim. Aqui a gente vai ter a boca. E eu posso agora respeitar esse queixo que eu puxei um pouquinho para frente, ó, e fazer um queixo maiorzinho aqui, tá? A boca também. Eu posso ter o lábio. No meu caso, meu lábio de cima está mais para fora do que o lábio de baixo, mas isso varia também. Então, eu posso ter lábios que são mais grossos e que a parte, o lábio de baixo é mais proeminente que o de cima, tá? Então, isso tudo aqui vai variar. E aí eu tenho essa entrada do pescoço. E aqui a gente olha, eu achei que o pescoço ficou muito fino. Então, eu não tenho como jogar esse pescoço mais para frente. Eu vou jogar ele um pouquinho para trás, para não ficar tão fino. Então, a gente vai fazendo essas.
essas variações, tá? Posso puxar aqui a testa, fazer ela um pouco maior. Então, tudo isso eu posso variar desde que eu respeite essas medidas aqui, ó. O olho na metade, do olho até o queixo eu tenho uma metade, do cantinho do olho até atrás da orelha eu tenho outra metade, e aqui então, da altura do olho até o curuto, eu tenho que ter mais uma metade. Então, chequem. Aqui o olho a gente pode fazer esse redondinho aqui assim, ó. Esse triângulo com essa coisinha dentro já. E aqui também. Seria muito interessante se vocês repetissem muitas vezes essa brincadeira, porque é isso que vai dando para a gente segurança, tá? Tá dando certo? Alguém? Sim, Sim? Tem alguém sim. desesperado? Não? Não, não, acho Aqui, que se não. quiser, ó, a gente pode colocar só uma curvinha para mostrar o ombro, tá? Pode ser, se quiser. Não precisa, mas se quiser, pode ser interessante, ó, tá? Então, olha como pode variar. Se eu ponho, ó, esse queixo ficou mais para baixo, esse queixo ficou mais alto, essa testa ficou mais angulosa. Com isso, a gente vai trazendo personagens diferentes, tá? E o Leonardo da Vinci, ai, pena que eu não tivesse ideia antes, mas vocês podem procurar lá na internet. Quando ele estudava o rosto humano, ele gostava de procurar por pessoas muito diferentes. Então, às vezes não, ele tem desenhos com pessoas que a gente fala, não é possível que alguém seja assim. Mas era, ele ia justamente atrás daquelas pessoas, entre aspas, feias, né? Dentro do que a gente acha que é o mito, mas eram pessoas com rostos muito interessantes. Então, deem uma olhada nas pessoas que ele procurava para desenhar, tá? A hora que vocês terminarem, me avisem, porque eu quero ainda fazer mais dois esboços com posições bem dramáticas. Então, quando a gente está desenhando a figura humana e a gente está desenhando uma figura de corpo inteiro, a gente não quer agora se prender muito no rosto, a gente pode só fazer essas pequenas marcaçõezinhas e tracinhos e a gente tem um rosto digno de estar numa composição, numa figura que não necessariamente eu estou interessada em mostrar detalhes do rosto. Isso que vocês têm direto na história da arte, os artistas. Numa paisagem, tem uma figura caminhando, é só uma marcaçãozinha muito simples. Onde é nariz, onde que é olho, boca. Dá para ir para frente? Por Tudo mim, bem? sim. Tá. Uhum. Então, eu queria mostrar para vocês como é que a gente pode fazer uma figura com a cabeça bem abaixada, dá para enxergar isso, e uma figura com o pescoço levantado, tá bom? Que aí a gente já sai bem daquilo que é o tradicional. Mas, de vez em quando, a gente quer fazer alguma coisa assim, não é? Então, vamos lá. Uma figura com uma cabeça bem abaixada. A gente vai começar com o redondo do nosso crânio, tá? Deixa eu fazer mais forte. Eu olho aqui e vejo que tá fraco. E nós vamos fazer aqui a nossa linha central. E agora, se eu tô com a minha cabeça bem abaixada, eu quase não enxergo o rosto, certo? O nosso rosto aqui, ó, a gente vai puxar só é uma puxadinha aqui assim, com uma coisa bem fininha. Porque o que a gente está vendo agora é essa parte aqui da cabeça. Então, a gente está vendo uma parte. Quanto mais, olha só,
quanto mais estreito eu faço essa puxadinha aqui, mais inclinada fica a minha cabeça, né? Porque conforme eu vou levantando, mais isso aqui vai aparecendo. Então, quanto menos eu puxo, mais inclinada está a minha cabeça, tá? Aqui é óbvio que eu não tenho mais metade, um terço, não tenho nada. Eu tenho só, vou jogar uma linha aqui, só para eu ter mais ou menos uma marcação de olho. Eu posso fazer assim, ó. Dois pontinhos aqui, dois risquinhos para marcar o olho, um redondinho aqui para marcar o nariz, e a boca logo abaixo, porque a perspectiva, né, vai encolhendo tudo, tá? Então, ó, esse aqui está mais encolhido do que esse aqui. Aqui esse quase não dá para ver, né? Eu posso jogar um pedacinho de orelha aqui que eu estou enxergando. A parte de cima da minha orelha, né? Só jogar um pouquinho para ter uma marcação de orelha. Muito simples, tá? Então, eu estou respeitando essa perspectiva. E se eu quiser colocar ombro, eu tenho que colocar assim, ó. Porque a cabeça está baixada, o meu ombro levanta, né? Em relação àquilo que eu estou enxergando. Então, isso aqui ajuda muito, tá? A gente coloca o ombro assim, ó. Mostra mais que essa cabeça está abaixada. Deu certo? Uhum. Dá para ir para frente? Ou espera um pouquinho? Dá. Posso ir? Tá. Então, agora, essa aqui, para mim, é a mais dificilzinha de fazer, mas não é impossível, não, tá? Então, a gente vai começar agora com o nosso oval um pouquinho mais largo aqui. Ele não é tão esticadinho, ele é um ovo mais achatadinho, tá? Mas ele agora, ele é um ovo ao contrário. A parte mais fininha, que não vai ser tão fina, mas a parte mais fina é para cima. E a parte mais larga é para baixo, porque eu estou agora, olha só, em perspectiva. Então, aqui é mais largo e aqui é mais fino. Então, o nosso oval inverteu. E também o que era a metade do olho, a hora que eu inclino a cabeça para trás, essa metade sobe. Então, eu vou colocar minha linha do olho aqui em cima, ó. E eu posso traçar agora a minha vertical. Eu vou colocar o meu olho, então, aqui, ó, numa curvinha, tá? Eu estou enxergando ele de baixo, eu enxergo essa curvinha assim. Se for fazer sobrancelha, faz uma coisinha bem, um pouquinho só acima. E agora que são elas, né? Porque a gente está enxergando o nariz de baixo. A gente está enxergando essa forma aqui do nariz. Nariz, deu certo até aqui? Deu? Eu, Então, olha só. A gente vai estar enxergando essa parte agora que normalmente a gente não vê, que é isso aqui, ó. Tá? Então, nós vamos colocar esse
Que forma? É um triângulo meio arredondado entre os olhos, tá? E aí, claro que vai variar de acordo com o nariz. Então, mais ou menos. E aqui a gente tem as narinas. A boca vai estar um pouquinho para baixo. A gente enxerga mais a parte, né? Como eu estou inclinado assim, dependendo do tipo da boca, se a boca tem o lábio, por exemplo, o lábio de cima mais proeminente, então eu vou enxergar mais essa parte aqui do lábio de cima. Se o lábio inferior é mais proeminente, é esse que eu vou enxergar. Mas a gente pode só fazer assim, ó, um Mzinho de novo, uma coisinha assim, ó. E o pulo do gato agora é o queixo, tá? Então aqui, ó, um pouquinho mais para baixo, eu vou marcar o que seria o queixo e vou marcar aqui a minha, que seria aqui o maxilar, tá bom? Então vai ter essa forma assim, meio bem redondo, sobe, pode ser um pouquinho mais reto e desce redondo. E daqui cai o pescoço. Se quiser, pode apagar um pouquinho essa linha redondinha do ovo, para a gente ter bem marcada essa linha aqui do. E eu posso fazer ali um pouquinho para cima da marcação do olho, o que seria a orelha, tá? Não tão grande, eu fiz muito grande, não tão grande, para estar em perspectiva. A gente enxerga bastante. Então, quanto mais eu junto e diminuo aqui em cima, mais a minha cabeça fica virada, tá? Então, ó, tinha um cucuruto ali, eu tirei um pouquinho, olha como ela virou mais ainda para trás. Deu certo? Assim. Mais ou menos. Precisa de ajuda, Marise? Ai, meu Deus. Ficou engraçado. Ficou um Deixa eu ver. pescoção assim, ó. Não faz mal, deixa eu ver o que que você fez. Mostra para mim. Bom, querida, tá ótimo. Tudo bem. Mas Depois, se você esse achou que pescoço. ficou. Mas aqui eu fiz assim também, ó. Mas, se você quiser depois diminuir um pouquinho, é só diminuir um pouquinho essa largura aqui. Mas tá ótimo, querida. Sabe o que é a coisa mais importante aqui? Não é o tipo de rosto que saiu, mas a gente tem a sensação que está olhando de baixo. E tá perfeito Ah, do jeito que você fez, isso tá? tem. Isso tá Isso tem. perfeito. Agora, essas variações todas de tipo de queixo, tipo de nariz, se o rosto é mais quadrado, mais redondo, isso tudo é, faz muitas vezes, isso é uma brincadeirinha.
É. vai brincando de fazer mais fininho, ver o que acontece, faz mais quadrado, faz mais redondo, e aí vai É, eu perceber. acho que ficou muito quadrado aqui, né? Mas não faz mal, não faz mal, Impressão. querido. O meu também ficou, tá? Também ficou. Eu Hum, exagerei aqui, mas é um jeito da gente mostrar bem essa questão, ó, né? Isso aqui, como é é isso. bonito, essa forma que a gente É, tem, é a hora que a verdade. gente levanta o pescoço, tá bom? Então, pode pegar a filha, o filho, o marido, pede para ficar nas várias poses, tira foto e depois tenta, ah, sem Boa obrigação de ideia. copiar, mas só para fazer rápidos esboços, sketch, tá bom? Boa Porque ideia. é importante, olha só, nós vamos entrar agora num estudo mais clássico da proporção. E isso pode deixar a gente muito, muito, muito preso, tá? Porque a gente começa a medir, tudo fica duro, duro. Eu quis começar com isso daqui para que vocês possam entender que o estudo da proporção é para a gente ter mais ferramentas para entender o rosto, mas depois a gente tem que esquecer e isso tem que estar por trás. A gente não vai ficar Sim, medindo toda vez, porque senão fica uma coisa. A gente usa a medida para organizar, mas isso não pode estar enrijecendo depois todo o processo, tá? Então, muito importante conhecer, mas é como o pianista. Ele não pode, cada vez que ele vai tocar uma melodia, ficar do, ré, mi, fá, sol. Aquilo fica, não é? Aí sim verdade. ele está livre para poder interpretar a música. É a mesma coisa aqui. Então, a gente aprende a regra para que ela esteja por trás, dando sustância, mas não prendendo. Então, importantíssimo que vocês brinquem. É importantíssimo brincar, tá? Mas também é importantíssimo a gente entender as regras. Então, isso que a gente vai fazer nesse tempo que nos resta. Eu vou de novo lá para o PowerPoint, porque eu quero considerar umas coisas com vocês. Então, isso aqui a gente fez juntos, olhamos os vários lados. E isso aqui eu queria agora um pouquinho trazer. Para a gente poder também desenhar um rosto interessante, a gente precisa entender que por trás a gente tem um crânio, que a gente tem músculos, e que isso vai aparecer na hora que a gente vai desenhar um rosto, tá? Então, olha só que interessante aqui. Olha só que bonito quando a gente olha para esses dois perfis, não é? Olha as diferenças, olha só essa testa em relação ao queixo. Olha como o queixo é muito mais proeminente em relação à testa. Olha aqui o contrário, né? A gente tem esse queixo que vai um pouco mais para trás, e como esse nariz, como essa parte do meio vem para frente, bem saltado. E depois essa testa, ela faz um movimento abrupto para trás, né? Olha que coisa lindíssima quando a gente olha. E aqui, Antônio, são essas as diferenças, tá, meu querido? Que a gente pode depois ir acentuando uma coisa em relação à outra. Mas, toda vez que eu for medir, esse olho vai estar sempre na metade. Essa orelha, daqui do cantinho do olho, né, até o finalzinho dela, é uma metade também. Então, é bonito a gente perceber como tudo muda dentro de uma lei. Se eu mudar essa lei básica, aí eu já não tenho mais um rosto humano, tá? Mas por baixo disso eu tenho um esqueleto. Então, olha só, quando eu olho para esse esqueleto, como essa parte da boca, ela está mais próxima da onde acabou o osso aqui do nariz. A mesma coisa a gente pode olhar para cá. Olha como essa boca agora é mais proeminente em relação a esse final de nariz aqui. Então, a gente tem que sempre considerar que por trás do nosso rosto a gente tem músculo e por trás do músculo a gente tem osso. E o que é tão importante quando a gente olha para o osso, né? Olha só, esse nosso esqueleto, a gente tem essa maçã, que a gente chama maçã do rosto, essa parte proeminente, que quando a gente coloca a mão, a gente sente esse osso, né?
Olha que interessante como isso é o que vai depois ajudar a trazer volume, a gente entender. Olha só, deixa eu fazer de novo, elaborar de novo essa frase para ficar bem claro para vocês. A gente tem que entender como é que os volumes do nosso rosto se apresentam. E para eu entender isso, eu tenho que entender o esqueleto por trás. Então, passem a mão agora aqui assim, ó, no que é a arcada dentária por baixo da pele. Sintam como tem uma coisa redonda, né, que faz essa curva que vocês estão vendo aqui no esqueleto. Olha aqui como na parte do queixo, a gente tem uma entrada aqui assim, tem o dente, aí tem uma entrada e aí sai o queixo. Olha só como o desenhista aqui marcou essa entrada com esse escuro. Olha só aqui, põe aqui a mão por debaixo dessa nossa maçã do rosto, por debaixo dessa parte aqui, que é mais proeminente. Olha como isso ficou marcado aqui com um escuro no desenho. Porque é isso que depois ajuda a gente a entender aonde que estão os volumes na nossa cabeça. Outra coisa importantíssima que vocês observem é o tamanho da nossa órbita ocular. Então, o olho é algo que, entre aspas, né, fica boiando dentro desse espaço enorme. Passem de novo a mão nessa parte superior aqui, desse buraco da órbita. Vejam como esse é algo que é importante no nosso esqueleto, e o olho está dentro. Outra coisa que a gente tem que entender é que o olho, ele é uma bola, ele não é uma amêndoa flutuando no nosso rosto. Ele é uma bola que encaixa dentro dessa órbita. Então, a gente vai considerar tudo isso na hora que a gente for desenhar, tá bom? Olha que bonito aqui a gente olhar o esqueleto por baixo da pele. Então, olha como esse nariz, ele é adunco, tem essa forma, porque o osso aqui embaixo está fazendo essa forma, né? Olha essa maçã do rosto, como ela é marcada, porque tem no esqueleto tem isso também marcado, tá? A mesma coisa aqui, a gente pode ver agora a musculatura por cima desse esqueleto, e a gente vai vendo como o que a gente tem de carne respeita o que tem de osso por baixo. Óbvio, né? É óbvio, mas a gente, na hora de desenhar, a gente esquece, a gente fica preocupado só com o risquinho do olho. Isso limita o nosso entendimento. Olha como é importante a gente entender esse buraco todo da órbita do ocular, para a gente entender esse volume que tem aqui embaixo. Tá bom? Mesma coisa com a boca. E olha como isso a gente enxerga nos grandes mestres. Então, esse aqui é o Van Dyck, com D, não Van Eyck. Tem o Van Eyck, que é um pintor renascentista holandês, e esse também é holandês, mas ele é do barroco. Ele é Van Dyck com D. Olha que lindo que é esse rosto, que a gente percebe. Olha aqui a maçã do rosto. A gente está percebendo o osso por trás da pele. Aqui a mesma coisa, essa marcação aqui da sobrancelha, que coincide com a parte superior dessa órbita, esse buraco, não é? Então, olha como o artista tem consciência disso e como ele enfatizou depois, com luz e escuridão, com a linha, essas reentrâncias e saídas que a gente tem no nosso rosto. Belíssimo, belíssimo. Hum? Muito bem. Então, nós vamos vir para cá e eu vou falar para vocês o seguinte. Existem assim, na verdade não, existem inúmeras possibilidades da gente estudar a proporção de um rosto humano. Essa aqui, eu diria que é uma das mais simples que tem, mas eu não vou fazer essa com vocês, porque ela não é tão precisa.
essa é dividir tudo na metade, tá vendo? Eu pego a cabeça, divido na metade, a outra metade é onde termina o nariz, depois eu divido na metade, a boca está por cima. Eu trabalhei com essa proporção durante muito tempo e ela, às vezes, ela não fica tão bonita, tá? Então, isso depois eu coloco lá no Facebook, isso vocês conseguem achar na internet. Então, essa é uma marcação. Nós vamos fazer uma outra, que não é super complicada, mas ela é um pouquinho mais complicada, porque ela vai considerar dois tipos de divisão, tá? A divisão em três e a divisão depois do olho no meio. Então, a gente vai ter terços e metades, não só metades. E nós vamos fazer um passo a passo aqui juntos. E eu vou falando para vocês exatamente o que que a gente vai fazer, tá bom? E vocês vão ver, não é, não é difícil. Eu fiz de uma maneira que vai ficar simples. Então, agora nós vamos estudar a proporção bem clássica, bem é, renascentista, bem perfeitinha, como os artistas fazem, tá bom? Então, nós vamos começar com um círculo. E esse círculo, ele vai estar um pouco mais para cima na folha, tá bom? Vocês viram que eu fiz o círculo com a mão bem solta e repetindo muitas vezes. Eu vou fazer uma coisa aqui que vocês não precisam fazer, não devem fazer. Eu só vou reforçar aqui para poder aparecer na tela. Mas quanto mais leve vocês estiverem, melhor, tá bom? Depois que a gente tem o círculo, a gente vai traçar a nossa metade aqui, assim, no olhômetro mesmo. Se depois precisar, vocês podem checar se está mais ou menos. Marca aqui com lápis e veja se ficou na metade, tá bom? Se precisar, pode corrigir. E depois disso, nós vamos colocar um quadrado aqui dentro desse círculo. Próximo passo é achar a metade horizontal agora do quadrado, tá? E agora nós vamos fazer o seguinte, essa parte agora é importante, tá? Nós vamos pegar essa medida aqui, ó, que vem ou da metade para cima ou da metade para baixo, e nós vamos jogar ela uma vez para baixo aqui assim, ó. Então, deixa eu checar se eu fiz certinho. Um pouco para cima. Vocês podem fazer uma. Cristiano, Oi, o meu quadrado ficou mais de um retângulo. ficou mais um retângulo? Não faz mal, É, Antônio. Não faz mal. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se ficou retângulo demais. Espera aí. Deixa eu olhar. Não, tá bom assim, meu anjo. Tá bom assim. Tenta só fazer a sua linha vertical bem retinha, tá? Ela tá um pouco torta. Isso depois vai fazer, vai atrapalhar, porque senão a boca vai ficar torta, o nariz vai ficar torto, tá bom? Mas entendi. tá ótimo, esse pouco e pouquinho tá muito bom. Então, peraí que eu fui para o lugar errado. Aqui, pronto. Então, o que que a gente tem aqui, olha? Nós temos três medidas iguais, tá? E esses são os nossos terços. Então, aqui a gente tem um terço e um terço.
Eu vou agora dizer para vocês, antes, depois a gente tem que achar a metade, tá? Porque a metade agora, a gente vai olhar a metade que é do alto da cabeça até aqui embaixo. Então, a metade não é mais essa metade do nosso quadrado, porque agora a gente está considerando esse pedacinho que a gente acrescentou aqui. Então, a metade. Bom, vamos fazer isso já, ó. A metade vai sair mais aqui embaixo. E essa linha aqui é importantíssima porque é a linha do olho, tá? Certinho. Então, olha, um pouquinho para baixo vai ser a linha do olho. Essa linha, se vocês quiserem fazer ela pontilhadinha assim, para ela ficar mais visível, é importante. A gente pode colocar aqui do lado metade. Então, aqui tem todos os segredos da nossa proporção, tá? Que é o seguinte, vou pegar minha colinha aqui para não falar nada errado. Claro que a colinha sumiu, não era para sumir. Tá. Então, olha só. Escrevam, tá? Porque isso é um mapa para a vida depois. É um mapa para a vida, tá? Então, aqui, na parte de cima do quadrado, é onde vai estar a linha do cabelo. Claro, né, Antônio? Que agora a gente vai saber que tem, assim, variações. Se eu sou careca, essa linha vai subir. Se eu tenho muito cabelo, essa linha vai baixar, tá? Mas, se a gente pensa no modelo, essa aqui vai ser a linha do cabelo, tá bom? Aqui onde é a metade do quadrado, e não a metade da figura toda, é a linha da sobrancelha. Aqui na metade a gente tem o olho. Essa é a linha mais importante de todas, porque é isso que a gente permite que a gente desenhe um ser humano e não uma coisa esquisita, tá? E agora que eu falei isso, deixa eu fazer uma correção. Varia com a idade. Se eu tenho um bebezinho, eu vou ter mais cabeça e menos rosto, tá? Então, um bebezinho vai ser assim, ó, tá? Opa, tá para baixo aqui, ó. Um bebezinho tem essa proporçãozinha aqui, tá? Ele tem muita cabeça e pouco rosto. Mas, quando a gente tem um adulto, todos os adultos vão ser assim, o olho na metade. Essa é sempre a linha mais importante de um retrato. Depois, aqui embaixo, olha só, na parte de baixo do nosso quadrado, a gente vai ter a linha do nariz. No fim aqui do círculo é a linha da boca. E aqui é o queixo. Tudo certo? Deu para fazer esse esquema? Tá. Então vamos para frente um pouquinho. Olha só. Se alguém tem uma folha de papel vegetal ou uma folha de sulfite bem fininha, é muito gostoso a gente ter essa base aqui e trabalhar depois com uma folha de papel vegetal por cima, porque aí a gente não fica brigando com essas marcações todas. A gente tem aquilo que é importante e a gente fica livre para poder desenhar, tá?
Ou, se eu não tenho, eu faço por cima da marcação mesmo. Não tem problema. A gente vai só agora colocar esse estudo de olho, boca e nariz, só para a gente ter agora, em cima desse quadro, esse rosto nascendo, tá bom? Então, quem tiver a, a possibilidade de trabalhar com uma folha transparente, eu acho que é ótimo. E se não tiver agora, a- a- quando tiver a possibilidade de ter, vale a pena, porque é muito prático. E aqui, Antônio, fica uma dica para você. Você pode depois ir variando tamanho de boca, formato de olho, em cima desse modelinho que tem aqui embaixo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui esse modelo que a gente fez agora. Eu vou usar uma... Claro, de novo sumiu. Gente, se vocês soubessem o tamanho do espaço que eu tô, como ele é pequenininho, como é que eu consigo perder as coisas? É impressionante. Então, olha só. Eu vou usar a folha transparente, é um papel manteiga, assim. Eu vou usar para ficar mais fácil para vocês verem, tá? Mas quem não tiver, não tem problema nenhum. É só trabalhar por cima dessa marcação. Então, a gente sabe que, olha só, vamos começar fazendo essa volta toda aqui, olha, da, do círculo, e eu vou puxar aqui para o que é a minha linha do queixo, tá bom? Nós vamos precisar depois afinar isso, mas só para a gente ter aqui essa primeira marcação. Vou fazer mais forte, que eu estou vendo que tá. Tá. Esse rosto assim, ele está muito largo. Então, eu vou usar agora essa marcação aqui do interior, das pontas do quadrado, para afinar um pouquinho. Por que que eu não fiz isso já de cara? Porque esse espaço aqui é o espaço da orelha, tá? Esse espacinho que ficou aqui do lado é o espaço da orelha. Então, aqui eu tenho o formato do rosto, que é óbvio, vai variar de acordo com aquilo que eu quero desenhar. Se eu quiser um rosto bem redondo, eu posso aumentar aqui do lado, eu posso fazer mais fino, posso fazer mais quadrado, isso tudo eu vou postar aquelas imagens lá no Facebook e vocês podem treinar com diferentes possibilidades. Aqui, eu tenho que marcar agora, nessa linha aqui do olho, que é a linha pontilhada, eu tenho que achar aquela divisão em 5, lembra? Então, eu vou chutar, ó, um pouquinho para o lado de cá, um pouquinho do lado de cá, aqui no meio, e depois eu vou ver se isso que eu chutei deu certo. Então, eu ponho aqui mais um pedacinho para cá, e tem que ter, ó, para mim ficou muito largo, eu vou diminuir um pouquinho. Eu vou diminuir um pouquinho essa medida. Eu podia ter feito isso, claro, né? Aqui embaixo. Teria sido mais inteligente. Eu vou fazer aqui então, porque depois eu não preciso ficar fazendo isso se eu estou no papel de desenho mesmo. Então, aqui, ó. Isso aqui ficou muito apertado. E mais ou menos eu tenho isso daqui. Olha só que importante, então. Essa divisão em 5 está considerando o círculo inteiro, tá? Por isso que eu marquei primeiro o círculo e depois eu afinei, porque essa minha divisão em 5 considera o círculo inteiro, tá bom? Então, aqui, olha,
eu tenho a medida do meu olho. Meu olho vai estar aqui e aqui. E aqui no meio eu tenho a distância de um olho também, tá? Muito bem. Então, aqui eu posso só fazer assim, eu que tenho uma folha por cima para dizer, ó, aqui é a linha do nariz, aqui é a linha da boca. Aqui é a linha da sobrancelha. Portanto, eu sei que a minha orelha vai começar aqui assim, tá? E ela vai estar dentro desse espacinho que está aqui do lado. Então, a gente pode começar com o olho. Vamos colocar o nosso olho aqui no meio? E aqui, olha, eu queria mostrar isso aqui para você. O nosso olho, ele é uma esfera que está acomodada dentro daquele espaço da órbita ocular. Então, é muito mais interessante se eu faço um círculo e depois coloco o meu olho, do que se eu deixo o meu olho flutuando no meio desse rosto, que a gente já viu que o olho não flutua no meio do rosto. Ele está no meio de ossos, não é? No meio de músculos. Ele é uma bola, ele não é uma semente. Então, fica um rosto muito mais realista se eu coloco, primeira coisa, uma bolinha aqui assim, ó. E essa bolinha, a gente viu que ela é grande, né? Ela está dentro dessa órbita. Então, a gente pode fazer essa bolinha bater aqui, quase pertinho, ou bater ali na linha da sobrancelha, tá bom? E dentro dessa bolinha, eu vou colocar outra bolinha. Ó, a câmera aqui. Tá desfocado, né? Vamos, câmera, coopera. Aqui, pronto, tá? Então, nós vamos colocar uma outra bolinha e outra bolinha, ó. São três círculos. Então, nós vamos colocar aqui outra bolinha. Nós vamos fazer essa figurinha olhando bem para frente, porque depois são todas as variações possíveis. E a gente pode colocar aqui a nossa íris. Íris não, a nossa pupila. E o nosso olho está arregalado como se fosse um robô, certo? Aquele lado Guerra nas Estrelas, né? Aquele robô está parecido com ele aqui. Agora, dentro dessa esfera, a gente vai fazer o olho. Qual que é a forma que o olho tem? Deixa eu fazer grande em papel. O olho não é uma coisa assim, como a gente faz, tá? A gente faz ele assim, né? Assim. O olho não é assim. O olho, ele é mais largo na frente, tá? Ele vem, ele sobe, depois ele desce, ó. Ele é mais alto aqui na parte da frente dele. Percebe que não é uma curva assim, ó? Ele tem essa sobe e desce. Com o ápice da curva mais para frente. Aqui na pontinha, a gente tem esse redondinho, ó. Dá para ver? Lu, eu perdi como você dividiu o olho. Eu não dividi. Eu não dividi. Não, Ah, você está para dizendo aqui? Aqui? posicionar ele. Ah, aqui. Eu dividi em cinco, É, Flor. Ó, nessa linha do olho, se você pega de cabo a rabo, a gente divide ah, em cinco. E tá bom, o jeito que eu acho mais fácil é começar com esse aqui do meio. Um pouquinho para cá, um pouquinho tá, para cá. E aí a gente só checa e tá, sim, corrige, tá? tá bom, Joia. E aí a gente vai fazer a bolinha aqui, nesses dois que são essas duas medidas do meio, tá? E aí, olha só, a gente tem aqui, nesse cantinho do olho, uma coisa redondinha.
A gente tem esse redondinho aqui, não é uma ponta, assim, é um redondinho. E agora isso vem para baixo um pouquinho e sobe para debaixo dessa linha aqui, ó, tá? Faz assim, vem para baixo e sobe assim. Então, o olho não é uma coisinha assim, uma sementinha. Ele tem essa, claro que de novo vai variar de pessoinha para pessoinha, mas, ó, então, a parte mais alta está aqui na frente. Depois, de novo, eu tenho aqui algo que desce e que sobe assim, ó. E que vem para aqui debaixo dessa linha que está descendo, tá? Elas não se encontram no mesmo lugar. Essa aqui vem para baixo dessa que está descendo. Então, nós vamos agora colocar isso, ó, vou fazer aqui, depois eu faço lá no desenho. A gente tem isso daqui, não tem? Nós vamos colocar agora essa forma aqui, da maneira seguinte, ó. A nossa pálpebra, ela cobre um pouco desse círculo, tá? Então, esse meu olho, ele vai vir e vai cobrir um pedaço desse círculo aqui, ó. Então, ele sobe, ele desce e ele cai. Eu faço a voltinha aqui assim, ele desce e ele sobe. Então, o meu olho, ele vai cobrir, ele, não é que ele tem que, mas se ele não cobrir um pedaço dessa bolinha aqui do meio, eu vou ficar com os olhos arregalados, certo? Então, se eu quiser fazer alguém levando um susto, já sabem, eu não cubro essa bolinha aqui da íris. Aí é, oh, que susto! Ah, que notícia horrível, tá? Mas se eu estou numa situação tranquila, tá tudo bem, hoje é um domingo, eu posso descansar, então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou cobrir um pedaço da minha bolinha. E aí eu tenho, olha só como isso fica gostosinho, daí, tá? Aqui tá melhor ainda porque eu fiz quem tá falando com você. E essa é a parte mais difícil do desenho, tá? O resto é mais fácil, que a gente já treinou isso antes. Olha como esse olho da esquerda é muito mais, eu acho ele muito mais interessante do que da direita, porque aqui eu já tenho um pouco essa forma da minha pálpebra. E se eu já sou um pouco mais velha, eu já tenho também um pouco essa marcação dessa, desse gordinho que a gente tem embaixo do olho, tá? Então, esse é um olho muito mais realista. A sobrancelha a gente pode fazer assim, ó, alguns tracinhos. Para trazer um cabelinho, a gente pode fazer assim, como se fosse uma churinha, ó. Eu quero só uma. Eu sei que a gente está em cima da hora. Eu vou atrasar, acho que uns 5 minutinhos. É, cadê? Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês que bonito que é isso aqui, ó. Cadê vocês? Passou, passou, passou. Aqui, ó. Olha que bonito da gente perceber a forma do globo, né, do olho aqui, por debaixo da pálpebra. Então, quando a gente desenha a bolinha antes, a gente já garante essa marcação aqui, ó, do que é o fim da pálpebra em cima e embaixo. E esse olho, em vez de ficar flutuando no espaço, ele ganha contexto, tá bom? Nariz, a gente já sabe, é só uma marcaçãozinha muito leve aqui do lado, uma sombrinha, se não quiser nem precisa fazer, e aqui eu vou fazer aquela, agora uma marcação mais. E aliás, eu pulei uma etapa aqui assim, ó. O final, ó,
arquétipo, não realidade, tá? A gente tem como marcação o final aqui do olho, o cantinho do olho, como o final do nariz, aqui da narina, tá? Isso aqui é uma marcação. Depois eu tenho o meio do olho como uma marcação para o final da boca, que a gente vai fazer já já. Isso é modelo, isso não é vida, tá? Porque se eu vou para uma outra etnia, a minha narina vai ser mais larga do que essa medida aqui. Então, isso é modelo para depois a gente quebrar o modelo, tá bom? Então, vamos fazer o modelo. A gente pode colocar um pouco uma bolinha aqui, assim, ó, na ponta do nariz, para mostrar que isso é algo que vem para frente. E eu posso fazer um desenhinho aqui, assim, ó. Minha narina ficou muito larga. Eu vou apagar e corrigir, tá? Eu posso só colocar uma bolinha assim e fazer isso aqui assim. E quem quiser pode escurecer aqui as narinas, tá bom? Essa linha do nariz, ela continua aqui na sobrancelha, tá? Ela é algo muito suave. O que pode ser forte é essa marcação aqui embaixo, tá bom? Que a gente já viu lá no nosso sketch rápido. E aqui eu tenho a linha da boca. Então, eu vou colocar a minha boca. Eu vou usar essa medida aqui para minha metade da boca, então vou colocar aqui a boca um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, tá? Vou fazer o meu Mzinho e a boca, ela vem como um suspirinho, assim, ó. Quando a gente fecha a boca, a gente ainda tem um risquinho, né? Tem algo da boca que vem até essa marcaçãozinha aqui. Mas é só um suspirinho, tá? O grosso da boca vai terminar um pouquinho antes, senão a gente fica com uma bocarra. Luciano, Oi, querido. depois essa aula vai estar gravada no YouTube? Vai, meu querido, vai. Dá para assistir tudo de novo, tá? É no Clube do Desenho? No Clube do Desenho, isso mesmo, tá bom? Fica lá para quem quiser e para quem precisar olhar de novo. Então, a gente tem essa desmaio da linha aqui até essa medida da metade do olho, mas o grosso da boca está aqui um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais para dentro. Óbvio que varia de etnia para etnia, tá bom? Aqui a gente tem a linha do cabelo, a gente tem cabelo aqui assim, cabelo que sobe um pouquinho, se quiser. Orelha, esqueci da orelha. A orelha está aqui nesse pedacinho, ó, tá? Começa ali na altura da sobrancelha, vem até o nariz. E uma coisa que eu gosto muito é de marcar essa linha aqui fazer uma marcaçãozinha um pouquinho dessa linha da maçã do rosto, tá? Pode ser uma linha, pode ser uma sombrinha. Então, é algo que pode ser muito duro se a gente fica tendo que medir o tempo todo. Mas, sem isso, por baixo,
como uma base, como um suporte, a gente também se perde, tá? Então, é bem importante. As duas coisas. A brincadeira, conseguir fazer algo bem simples brincando, mas também depois entender direitinho essas marcações. Uma coisa que eu fiz também quando eu estava me preparando para estar aqui com vocês foi fazer o seguinte, que fica como uma sugestão, tá? Fazer também, primeiro, um desenho da caveira, seguindo as marcações ali, metade, os terços, e depois trabalhar o rosto por cima. Também é bem legal para a gente entender onde é que as coisas estão, tá? Então, também é uma possibilidade de estudo. Deu certo? Uhum. Sim. Eu teria vontade Deu. do nosso próximo encontro, que vai ser só em fevereiro, mas uma hora chega, né? Da gente agora pegar, olha, eu vou mostrar para vocês, porque a gente tinha falado de entrar nas paisagens, mas eu acho que vale a pena antes da gente agora pegar, e talvez o Antônio fique feliz com isso, pegar alguns rostos que são muito diferentes e a gente desenhar, para a gente justamente poder aplicar isso que a gente olhou agora. Nossa. Mas isso precisa de duas aulas, não dá para ser de uma vez só. Eu acho que para a gente, já que a gente investiu tanto nisso, eu acho que a gente podia fazer isso no nosso próximo encontro, em Hum. 2026, para a gente poder aplicar isso, não é? Nas diferenças agora, tá bom? Tá bom. Pode ser? Tem alguém que ficou desesperado, que precisa de alguma ajuda, ou tá tudo certo? Vocês querem me mostrar alguma coisa? Rosa, deixa eu olhar. Ai, que belezura, minha querida. Fiz Que até cabelo. linda. Tá muito Nossa. bonito. Muito, muito lindo. Muito bom. Eu preciso trabalhar mais os olhos, né? Sim, mas isso, minha flor, todos nós, viu? Isso não tem fim. Não tem fim. Rosa, o Foi teu olho lindo. tá com lápis. Tem bastante lápis. Contorno? Ficou muito legal. Alguém mais? Antônio, deixa eu olhar aqui. Isso, muito bom, querido. Muito bom. Isso. Perfeito. Depois faz o pescoço também, tá bom? Aqui, Eliana. Isso, ok. Ótimo, ótimo, ótimo. Depois pode fazer a orelha um pouquinho mais forte, tá? Ela pode chegar até. Olha, a orelha ficou curta, ela pode chegar até aqui essa altura do nariz, tá bom? Tá bom. Olha, muito, muito bom. Mais alguém? Marise, vai ter coragem? Só fiz a metade. Não faz mal, só para dar uma olhadinha, só para ver. Ó, fiz no Isso, tá transparente. maravilhoso, maravilhoso. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom, lindíssimo. Gostei de fazer. Muito É bom. gostoso, é gostoso. A hora que a gente Ótimo. entende um pouquinho o princípio, a gente vai ficando mais dono do processo, aí fica gostoso, né? A gente vê Verdade. Verdade. resultado. Laís, Muito bom. amor da minha vida, quer me mostrar? Só. Isso, ok, ok. Aqui eu acho que talvez ficou muito largo essa distância do final do olho até o final da. Depois checa se tá bem certinho. 5, 5, 5, tá bom? Legal, tá bom. Então, minhas queridas e meu querido Antônio, muito obrigada.
E depois eu posto, então, as datas de 26, mas eu já adianto que dezembro agora e janeiro eu não consigo, eu vou trabalhar o mês inteiro, não tenho uma folguinha os meses inteiros. Então, em fevereiro a gente se encontra, para a gente Tranquilo. aprofundar, então, o estudo do rosto humano, tá bom? Muito, muito obrigada. Um ótimo domingo para vocês. Obrigada, Obrigada, Cris. Rosa. Também. Obrigada, viu, pela fidelidade, pelo apoio. Feliz Natal, feliz Ano Novo Feliz em tudo. Natal. Feliz Ótimo Natal, desenho. feliz Ano Novo. E o 26 com muitos desenhos para nós, né? Sim. Gratidão. Feliz Natal e Ano Obrigada. Novo. Muito obrigada. Até. Tchau. Tchau.